Fala pessoal, bom dia, sou o da Bahia, como vocês estão? Espero que estejam aí estudando muito, para os concursos de uma forma geral, para a prova da OAB, e sobretudo estudando essa linda matéria que é o direito constitucional. Nós vamos entrar hoje num assunto muito interessante. Desculpa, não estou com pedestal, estou aqui de casa mesmo, acabei de fazer uma caminhada, sábado pela manhã, mas vamos produzir conteúdo para vocês aqui no YouTube. De toda sorte, já deixa o seu like aí, seu comentário, já fala de qual assunto você quer que eu mencione aqui no próximo vídeo. Mas vamos falar de um assunto que dá muito trabalho às vezes e é um assunto altamente recorrente em prova. Ele está previsto no artigo 15 da Constituição Federal, que é a famosa privação dos direitos políticos. Quando você pega o artigo 15, logo no seu caput, ele já nos mostra algo muito importante. Ele fala que é vedada a cassação de direitos políticos, E aí eu quero que você entenda o seguinte: muito cuidado, porque essa questão ela cai demais em prova. Se você rala, eu sou o primeiro aí com ânimos necande pra cima de você. Eu vou com vontade de matar pra cima de você. Porque nós não temos cassação de direito político. Nós caçávamos direito político na época da ditadura, mas isso é uma medida arbitrária e a arbitrariedade é incompatível com o Estado democrático de direito que nós pregamos hoje, Então, o que acontece? Sempre que eu falar de privação de direitos políticos, ou essa privação ela ocorre por meio de perda, ou ela ocorre por meio de suspensão. Jamais, em hipótese nenhuma, por meio de cassação. Se você pegar aí prova, salvo engano, do MPU, prova da PRF, ele sempre vem falando de cassação de direito político. Não, beleza? Às vezes você confunde isso porque você escuta a mídia falando até com uma certa frequência sobre cassação de mandato eletivo. De vez em quando algum político faz uma besteira ou outra e pode ter o seu mandato cassado, ali pelo plenário, essa coisa toda. Agora, uma coisa é cassar o mandato, outra coisa é cassar o direito político. Agora, o grande detalhe é justamente o seguinte. Peguei o artigo 15, ele falou, olha, é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão se dará nas seguintes hipóteses. E aí o artigo 15, então, ele contempla 5 casos. Porém, o artigo 15, você pode pegá-lo aí, você vai perceber que ele não fala o que é perda, ele não fala o que é suspensão. Sendo assim, então, cabe à doutrina e à jurisprudência acabarem definindo essa situação. Hoje, para uma prova de direito constitucional, eu posso lhe afirmar pacificamente, tranquilamente, sem medo de errar. Nós temos 2 formas de perda e nós temos 3 formas de suspensão. De vez em quando, alguns abençoados falam que nós temos 4 formas de suspensão e uma de perda, Porque vocês vão ver que a escusa ou objeção de consciência gera uma certa celeuma entre a doutrina. Mas essa celeuma hoje é mais pro lado do direito eleitoral. Pro lado do constitucional, isso aqui tá tranquilo. Aqui eu não tô te dando aula de constitucional, não tô te dando dica de eleitoral, tô te dando dica de direito constitucional. Então, pro constitucional, você vai lembrar o seguinte: tenho 2 formas de perda e 3 formas de suspensão. Primeira forma de perda: cancelamento da naturalização por sentença judicial. Quando cancelam a minha naturalização, eu volto à condição de estrangeiro. E olha a consequência disso. Quando você pega o artigo 14 fala que o estrangeiro ele é inalistável. Ele não pode tirar título de eleitor. Por quê? Porque o estrangeiro não tem vínculo político-jurídico com o nosso Estado. Então, uma primeira consequência, quando você tem o cancelamento de sua naturalização por sentença judicial, é que com isso você venha perder o seu direito político. Lembrando que, segundo o Supremo Tribunal Federal, não existe cancelamento de naturalização por decisão administrativa. Eu preciso de sentença judicial para que isso aconteça. O segundo caso, e o caso que é objeto de divergência aí para alguns, é a escusa ou objeção de consciência elencada no artigo 5º, inciso 8. O que eu acho fantástico no direito constitucional é que, perceba, eu estou falando de direitos políticos, mais precisamente de privação dos direitos políticos. Mas é um assunto que você consegue linkar. Olha, acabei de analisar uma questãozinha que pode ser cobrada em nacionalidade, vou analisar agora uma outra questão que eu posso cobrar dentro dos direitos individuais. Então isso é muito interessante, E aí, veja bem, a escusa de consciência, então, ou objeção de consciência, está no artigo 5º, inciso 8. E aí o texto fala: ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se as invocá-las para eximir-se de uma obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
a prestação alternativa prevista por lei. Então, pessoal, o que acontece? Quando você tem uma dupla recusa, isso vai resultar a perda do seu direito político. Professor, como assim uma dupla recusa? Entenda. Ninguém perde nada, ninguém é privado de nada quando não cumpre uma obrigação legal a todos colocada por uma questão de crença religiosa, convicção filosófica ou política. O grande problema está diante da dupla recusa. O grande problema é quando você não cumpre também a prestação alternativa que deve ser prevista pela lei. Então entenda, quando eu não cumpro a obrigação legal a todos colocada, não tem problema. Agora, quando eu não cumpro essa obrigação e deixo de cumprir a prestação alternativa prevista por lei, diante dessa dupla recusa, eu tenho a perda do direito político. Beleza? Alguns falam de suspensão, e aí o que você tem que entender? De acordo com o próprio José Afonso da Silva, esse caso é um caso de perda com hipótese de reaquisição. Ou seja, se você porventura cumpriu o serviço ou a prestação estabelecida pela lei, você volta ali a ter o seu direito político. Agora, se porventura você não cumprir, você não vai tê-lo, né? Então não é uma suspensão, porque a suspensão presumir-se-á que teria um prazo de início e um prazo de término. Agora, você tem 3 casos de suspensão aí no artigo 15. Primeiro, incapacidade civil absoluta. Ele não vai chegar numa prova de constitucional, como eu sempre afirmo, e perguntar, gente, o que é uma incapacidade civil absoluta? Né? Quem estabelece isso é o Código Civil, né? Mas a incapacidade civil absoluta é aquele cara que, para que ele possa exercer um ato da vida civil, ele tem que estar devidamente representado, né? Porque ele não é um agente capaz de celebrar o ato. Então, uma vez celebrando o ato é nulo de pleno direito. Né? Então, se ele não consegue conduzir, né, os seus negócios na vida civil, ele também não vai conseguir conduzi-los na vida eleitoral. Segundo caso é a condenação criminal transitada em julgado. Isso também ocasiona suspensão de direito político. E, na minha opinião, a título de prova, o caso mais cobrado é o caso da improbidade administrativa. A improbidade administrativa também leva à suspensão. E o grande detalhe é, a improbidade é o único caso, o único, que a Constituição expressamente fala que é suspensão. Quer ver? Quando você pega o artigo 37, parágrafo 4º, ele fala que os atos de improbidade administrativa importarão a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, a suspensão dos direitos políticos, o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstos por lei, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Então perceba que o próprio texto constitucional nos afirma isso. Agora, óbvio, quem vai mostrar por quanto tempo isso fica suspenso é a norma regulamentadora, que é a Lei 8429. Atos de enriquecimento ilícito suspende de 8 a 10 anos. Atos que causem prejuízo ao erário de 5 a 8 anos. Atos que venham ferir princípios da administração de 3 a 5 anos. Então, a periodicidade da suspensão não é colocada pela Constituição, mas ela fala que isso gera a suspensão. Então, mais uma vez eu reitero, para fechar esse vídeo, ganhar o seu like, ganhar o seu comentário e ter o meu canal divulgado para os seus colegas que fazem concurso ou prestam a prova da OAB. Beleza? Não esqueçam, quando eu falar de privação dos direitos políticos, eles não podem ser privados por meio de cassação. Ou são privados por meio de perda, ou são privados por meio de suspensão. Um grande abraço, sou Ouro da Bahia, e não esqueça, o meu objetivo sempre foi e sempre será a sua aprovação. Não seja mandioca. Valeu!